Agora nós vamos falar sobre TCMD, Imposto sobre a Transmissão, Causa Mortes e Doações de Quaisquer Bem. Este é um imposto, como já havia dito nas aulas anteriores, é um imposto do Estado e também do Distrito Federal. Como o próprio nome já diz, é imposto sobre a transmissão, causa mortes. Então tem duas bases aí onde o imposto vai incidir. Quando houver uma morte, no caso da transmissão, em caso de morte, uma herança, né? Nos casos de herança, quando se transmite o patrimônio do decujus aos herdeiros, se pagará o imposto sobre a morte, né? ITCD, Imposto sobre a Transmissão Causa Mortes. Então, ocorreu a morte. E qual é o momento que ocorre esse fato gerador? É no momento da abertura da sucessão, que ocorre com a morte. Houve a morte, tem que se transferir os bens aos seus herdeiros. Neste caso, se cobrará o ITCMD, Imposto sobre a Transmissão Causa Mortes. E outra base onde se incidirá o ITCMD são as doações de quaisquer bens. Você acredita que quando você doa seus bens a alguém também tem que se pagar imposto? Engraçado isso, né? Pois é. Você vai doar, mas a parte do Estado tem que ser reservada. Neste caso, o contribuinte responsável pelo pagamento é o adquirente, é o beneficiário. No caso da doação, ele será o responsável pelo pagamento do imposto. Então, no caso de uma doação, você vai fazer a doação e a pessoa que adquirir aquele bem numa doação recolherá aos cofres do GDF ou de outro estado o valor correspondente ao ITCMD, né? Então, essas são as duas bases onde se incidirão o imposto sobre a transmissão causa-morte. No caso da morte, onde há transmissão de bens, da herança, e também as doações de quaisquer bens. Lembrando que as doações são aquelas sem ônus, é livre de qualquer ônus, porque a doação onerosa, não, se há ônus, não é doação. Então, neste caso, incidirá o imposto sobre a doação. Também se considera doação o excesso na partilha e também na partilha do divórcio e também na transmissão da herança. Se de repente, no caso da herança, um dos herdeiros ficou com uma parte maior do que a legítima, ele recolherá o imposto referente à doação naquela parte em que ele ficou a mais. Vamos dar um exemplo aqui. Pai e mãe casados, o pai falece. Neste caso, dependendo do regime de casamento, tem que se observar como se dará a doação. Vamos supor que o regime de casamento do casal seja o comunhão parcial de bens. O que significa o regime parcial de bens? Tudo que foi adquirido na constância do casamento, metade é da mulher, da esposa, e metade é do marido, né? 50% para cada uma das partes. No caso, uma das partes falece, aquela herança vai ser distribuída pelos seus herdeiros, que no caso de comunhão parcial de bens, vão concorrer como herdeiros tanto os filhos quanto a esposa. A esposa, além de ser meeira, neste caso de comunhão parcial, também é herdeira. Então, neste caso, digamos que tem um patrimônio de 5 milhões de reais. Falece uma das partes, sendo o regime parcial de bens, 2 milhões e 500 mil para cada um. Nesses 2 milhões e 500 que uma das partes falece, esses 2 milhões e 500 vão ser distribuídos proporcionalmente aos herdeiros. Para facilitar o nosso cálculo, digamos que são 5 herdeiros.
a esposa e mais 4 filhos. Se o patrimônio era 5 milhões, a meeira, que é uma das partes, ficou com a metade do patrimônio, 2 milhões e 500. E o de cujos, que foi o morto, deixou uma herança de 2 milhões e 500, esses 2 milhões e 500 serão distribuídos, serão transmitidos para os 5 herdeiros, a esposa e os 4 filhos. Neste caso, sendo uma herança de 2 milhões e 500, cada um ficará com 500 mil, que dará o total de 2 milhões e 500. Porém, digamos que a mãe não queira a herança, resolve deixar só para os filhos. Se ela renuncia à herança, ou seja, não aceita a herança, significa que ela não teve parte naquela herança, ela doou em favor do monte, deixou a favor do monte, não quis, renunciou. Neste caso, a parte dela, quando ela renuncia, quando ela desiste da herança, não incidirá o imposto sobre a transmissão causa-mortes. Neste caso, os 2 milhões e 500 serão distribuídos para os 4, que dá 750 mil para cada um. Também não há excesso na meação. Por quê? Porque a mãe não definiu para quem iria doar a parte dela. Ela simplesmente renunciou, desistiu da herança. Neste caso, a herança foi distribuída igualitariamente entre todos. Porém, digamos que a mãe, caso estivesse dito, eu vou doar a minha parte ao meu filho mais velho. Neste caso, quando ela define que o filho mais velho, quando ela determina que vai doar a parte dela ao filho mais velho, significa o quê? Que vai ter dupla incidência do imposto. Ou seja, vai pagar o ITCMD em razão da transferência da herança do de cujos para ela, e depois, quando ela aceita e determina um filho, um herdeiro qualquer, sem ônus, ou seja, doação, incidirá um segundo imposto sobre a doação. Então, neste caso, o que acontece? Ocorre 2 incidências do ITCMD, porque são 2 bases. Primeiramente, em relação à morte. Se o marido faleceu e ela aceitou os 500 mil reais, a incidência do imposto do marido para ela, esposa. Porém, quando ela abre mão quando ela doa aquela parte que lhe coube, que os 500 mil, a um determinado filho ou qualquer outra pessoa, aí ela está doando, porque ela não está cobrando nada, é sem ônus, e aí cobra-se, paga-se o ITCD de novo, sobre a doação agora. Porém, se ela não determina qual é o herdeiro, qual é o filho que ela está privilegiando, mas simplesmente renuncia à herança, simplesmente todos os filhos vão ganhar igualmente 750 mil, ou seja, os 2 milhões e 500 da parte que era de herança do pai foram distribuídos igualmente entre os 4 herdeiros. Neste sentido, se o de cujos, antes de falecer, o pai fez um testamento, e neste testamento ele disse que os 2 milhões e 500 mil dele ficaria dividido 500 mil para 3, que dá 1 milhão e 500, e 1 milhão para um especificamente. Neste caso, esse 4º beneficiário que ganhou 1 milhão e os demais 500 mil reais, ele teve um excesso na meação. Ele ganhou mais do que a lei garantiria a ele. Em relação a essa parte que excede a partilha legal, ele terá que pagar o imposto sobre a transmissão causa-morte. Neste caso, em razão foi um a mais dele, uma doação. Ele foi em razão da morte, porém ele ganhou a mais e é considerado excesso na partilha. E também incide o ITCMD. Observe que em alguns casos, no caso do Distrito Federal, ele isentou, ou seja, você está livre de pagar o ITCMD
quando a transmissão da herança, o valor transmitido, a herança transmitida, for até pouco mais de R$125 mil. Portanto, se você recebeu de herança um valor até 125 mil, valores de 2019, a partir de 1º de janeiro de 2019, pouco mais de 125 mil, 125, 400 e alguma coisinha. Se você ganhou por aí, você não vai precisar pagar o imposto sobre a transmissão causa mortes. E outra coisa, qual é a alíquota? Como é que você incide, como é que você vai saber o valor que deve ser pago? No Distrito Federal, a alíquota varia de 4% a 6%, a depender do valor da herança, do valor transmitido. O Senado Federal estabelece uma alíquota máxima para esse imposto de 8%. Aqui no Distrito Federal, a alíquota varia de 4% a 6%. 4% é para transmissões de até R$1 milhão. Com avaliação um pouco mais disso, porque a cada ano esse valor é corrigido. 5% acima de R$1 milhão até R$2 milhões do valor transmitido. E a partir de R$2 milhões, a alíquota é 6%. Esses valores, como eu já falei, são corrigidos todo ano e varia mais ou menos nestes valores. R$1 milhão e pouquinho, todo ano vai variando. Mas as alíquotas são essas três no Distrito Federal: 4%, 5% e 6%, podendo chegar a 8%, conforme a alíquota máxima fixada pelo Senado Federal. Então, se o Distrito Federal quiser aumentar a alíquota do imposto sobre a transmissão causa-morte e doações até 8%, ele poderá fazê-lo. Ele preferiu colocar uma alíquota progressiva de 4%, 5% e 6%. E quem é o responsável solidário? O que significa isso? Se o contribuinte não pagar, ou seja, se o beneficiário não pagar esse imposto, quem deve pagar solidariamente? O doador. Se de repente a pessoa que recebe não efetua o pagamento do imposto, poderá ser chamado a efetuar o pagamento o doador. E também os tabeliães dos cartórios, eles também são responsáveis solidários pelo pagamento do imposto sobre a transmissão causa-mortes e doações. Por quê? Porque os tabeliões, ao fazerem um registro nos cartórios, eles vão verificar se o imposto foi pago corretamente e se foi pago, e tem que ser pago antes da lavratura da escritura. Então o imposto ele vai ser pago. Qual o momento que deve ser pago esse imposto? Antes da lavratura da escritura. Por isso o tabelião é obrigado a verificar se foi recolhido corretamente, porque se assim não fizer, ele vai ser responsável solidariamente. E também antes da sentença de partilha no divórcio ou na sucessão. Neste caso, em se tratando de divórcio, é da mesma maneira. Se em processo de divórcio uma das partes recebeu mais do que é legítimo, vai ser considerada uma doação. Digamos, voltando ao caso, um exemplo de um casamento que é um casamento parcial de bens, sob o regime da comunhão parcial de bens, que significa que após o casamento, o que for adquirido na constância do casamento, metade é para cada um dos cônjuges. Se na hora de um divórcio, um receberá mais que o outro, aquele que receberá mais que o outro, essa diferença será considerada doação. E neste caso, pagará o imposto sobre a transmissão, causa-mortes e doações de quaisquer bens. Esses são o geral do imposto sobre transmissão,
causa mortes e doações de quaisquer bens. Quanto ao lançamento, quanto à apuração deste imposto, esse é um tipo de lançamento por declaração. O próprio contribuinte, ou seja, os beneficiários, deverão declarar ao fisco o valor da herança transmitida ou da doação recebida. Então, ele informará todos os dados necessários para se pagar o imposto sobre a transmissão, causa-morte e doações de quaisquer bens. Obviamente que, por ser a característica principal um lançamento por declaração, nada impede que o próprio fisco, tendo conhecimento do valor transmitido ou doado, fazer o lançamento de ofício. Ou seja, o contribuinte não fez a declaração, porém o fisco, por meio de informações, outras de cartórios, em relação à Receita Federal, que eles têm, que o Estado também tem convênio com a Receita Federal, com a Fazenda Pública Nacional, de troca de informações, e numa dessas trocas de informação, fica sabendo que houve um patrimônio transmitido, ou seja, por doação ou por mortes. No entanto, o contribuinte não declarou ao fisco. Neste caso, o fisco fará o lançamento de ofício e emitirá a guia para que o contribuinte pague. Não pagando, obviamente, seu nome será inscrito em dívida ativa. Também é de se observar que, além da morte real, tem a morte presumida. Aquela morte, provisória ou por presunção. A pessoa sumiu mais de 10 anos, os herdeiros, os filhos, desconhecem o paradeiro dos seus genitores, sumiu há mais de 10 anos. Como é que poderá transmitir essa herança? Após 10 anos é considerada ausente e, neste caso, ocorrerá a sucessão provisória, ou seja, transmitirá aos herdeiros o patrimônio deixado por este ausente, que presume morto em razão do tempo que ele não dá notícia. Depois de 10 anos sem dar notícia, é considerada morte presumida e, neste caso, ocorrerá a sucessão provisória. Obviamente, se passado, depois disso, depois de consolidada essa transmissão, a pessoa aparece, não morreu, então, neste caso, poderá pedir a restituição do imposto pago e o lançamento será desfeito, ou seja, aquele patrimônio transmitido será devolvido ao presumido, de cujos, a pessoa que tinha sido considerada morta. Como ela apareceu, devolve a ela os bens a que ela pertence, e os herdeiros poderão ter de volta os seus herdeiros, entre aspas, já que ele está vivo, Neste caso, caberá a restituição do imposto pago. Por quê? Porque o que foi considerado ausente apareceu. De qualquer maneira, tem que se esperar o prazo de 10 anos para ser considerada uma morte presumida e, portanto, possível de se fazer a transmissão dos bens deixados. Em relação ao ITCMD, o ITCD, no Distrito Federal, foi instituído pela Lei 3.804, de 8 de fevereiro de 2006. E está regulamentada esta lei pelo Decreto 34.982, de 2013. Agora observe bem, como o ITCMD é de competência dos estados e do Distrito Federal, como fica a arrecadação deste imposto quando o doador for domiciliado no exterior ou residir no exterior? Digamos que um doador mora na Alemanha e resolve fazer uma doação
para alguém que esteja residindo, um brasileiro aqui no Distrito Federal. Como é que fica? E se em relação ao decujo, no caso das mortes, se o morto residia no exterior, se ele tem bens no exterior, ou se tem bem em outros estados, como é que fica essa divisão deste imposto? Ele mora no Distrito Federal, digamos que o doador mora em Portugal e tem imóveis em São Paulo, Minas Gerais e em Brasília. Como é que fica a arrecadação deste imposto? Qual desses entes tributantes, quais dessas unidades da federação vai receber o imposto? Digamos que ele tenha imóvel em Minas Gerais, Rio de Janeiro, em Brasília, tem uma conta bancária no Rio de Janeiro, lá com dinheiro em espécie, e tem os herdeiros que moram cada um em um estado. Como é que fica? A quem é devido esse imposto? Então a legislação diz, a Constituição diz o seguinte: em relação aos bens imóveis, cada ente caberá a cada estado da situação dos bens. Se o imóvel está localizado em São Paulo, o valor referente àquele imóvel que está situado em São Paulo vai ficar para São Paulo. Se o imóvel está localizado no Distrito Federal, vai ficar no Distrito Federal. E assim, em relação a todos os imóveis, onde ele for localizado, é devido o imposto àquela unidade da federação onde o imóvel estiver situado. Entendeu? E, no entanto, em relação aos bens móveis, dinheiro, carro, joias, como se dará isto? É onde for processado o inventário. Digamos que um dos beneficiários, o inventariante, que é a pessoa escolhida para administrar aquela transmissão, more no Distrito Federal. Então, digamos que ele abre a abertura da sucessão, ocorre aqui no Distrito Federal. Então, neste caso, em relação aos bens móveis, caberá o ITCD ao Distrito Federal, onde for aberta a sucessão, onde for processado o inventário. Então, se o inventário foi processado no Distrito Federal, em relação aos bens móveis, caberá ao Distrito Federal. Em relação aos bens imóveis, a cada estado onde o bem for situado. Isso em relação à transmissão causa mortes. E se a transmissão for por doação? Em relação à doação, o Distrito Federal diz que vai ser o domicílio do doador.